aula nós estávamos comentando sobre isso, né? O que nós estávamos comentando? Bom, aqui nessa matriz aqui, eu tenho a minha matriz A, né? Onde eu tenho a quantidade de vitórias, empates e derrotas, né? E aí eu vou ter uma matriz A, né? Então, o que eu sei? Que as linhas correspondem aos países e as colunas correspondem, então, às variáveis, vitória, empate e derrota, né? Então, isso aqui é importante a gente se dar conta agora na hora de trabalhar com as multiplicações de matriz, porque aqui eu tenho vitória, empate e derrota. E aqui nas linhas eu tenho, então, eu tenho o Brasil, eu tenho o Egito, eu tenho a Bielorrússia e eu tenho a Nova Zelândia. Certo? Você vê que eu tenho uma ordem. Né? Então, essa mesma ordem, né, nós temos também na matriz B. A matriz B é uma matriz onde eu tenho vitória, empate e derrota. Então, qual é a ideia que nós temos que ver aqui, né? Eu dizia na semana passada. Eu tenho uma matriz A. Então, essa minha matriz A, eu tenho Brasil, Egito, Bielorrússia e Nova Zelândia. Então, eu tenho vitória, empate e derrota. Então, quando ele multiplicou, o que eu sei? Ele vai estar pegando vitória, empate e derrota e vai estar conectando com vitória, empate e derrota da outra matriz. Só que aqui, a minha coluna vai conectar, então, ou melhor, essa minha matriz coluna vai conectar exatamente, ó, vitória com vitória, empate com empate, derrota com derrota. Então, se eu quero saber o número de pontos que o Brasil fez, né, a gente multiplica a matriz. Bom, então, o que acontece, né? Vou botar ponto por ponto. Então, o que acontece? Quando eu tenho, então, essa matriz aqui, né, eu tenho, então, a minha matriz da vitória, empate e derrota. Aqui é o ponto da vitória, aqui é o ponto do empate e aqui é o ponto da derrota. Né? Então, o que acontece? Se eu faço, né, a multiplicação, ou seja, eu pego, ó, esta linha e multiplico por essa coluna, então vai ficar 3 vezes 3, 0 vezes 1, 0 vezes 0. Então, quantos pontos se obteve? 9. Agora eu pego esta coluna e multiplico por essa linha. Então, vai encaixar vitória com vitória, empate com empate, derrota com derrota. E isso aqui dá 4, né? Então, mesma coisa. Eu vou pegar essa coluna e vou encaixar com essa linha. Vitória com vitória, empate com empate, derrota com derrota. Então, ficou 3. E a mesma coisa. E aí ficou 1. Então, a gente faz essa continha quando a gente está lendo um jornal, vendo um site, e esse tipo de situação é sim uma multiplicação de matriz. Né? Multiplicação de matriz é bem simples. Então, aqui a gente resolveu uma multiplicação de matriz. Né? E é isso que acontece quando a gente está multiplicando matrizes. Nós estamos, então, combinando matrizes, nós estamos combinando linhas e colunas. Né? Da seguinte forma. Né? Então, o que acontece? Eu tenho uma matriz. Né? Essa minha matriz é uma matriz 4 por 3. Tem 4 linhas e 3 colunas. Essa é uma matriz 3 por 1. Qual foi o meu resultado? O resultado foi uma 4 por 1. Então, repara. As colunas da matriz A têm que ser as mesmas linhas da matriz B. E aí,
tem que ser a mesma representação, porque o que representa as colunas na matriz A? Representa empate, vitória e derrota. O que representa as linhas da matriz B? Vitória, derrota, empate. Ou seja, elas têm a mesma... correspondem à mesma coisa. Então, como elas correspondem à mesma coisa, é possível fazer a multiplicação de matriz, certo? Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte. Né? Nesse exemplo aqui, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma matriz A e uma matriz B. Essa minha matriz A, ela é uma matriz, né? Qual é a dimensão da minha matriz A? A minha dimensão da minha matriz A é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Qual é a dimensão da minha matriz B? A dimensão da minha matriz B é 3 linhas e 3 colunas. Dizemos que a matriz B é uma matriz quadrada. Por que a matriz B é quadrada? Por que a matriz B é uma matriz quadrada? Porque o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. O que é a matriz A? A matriz A ela não é quadrada, então ela é uma matriz retangular, porque o número de linhas é diferente do número de colunas. Tá. Então, tirando essa nomenclatura, agora a gente vai avaliar a possibilidade de haver multiplicação, porque nem sempre é possível haver multiplicação. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A, que é de 2 linhas por 3 colunas, vezes uma matriz B de 3 linhas por 3 colunas, eu tenho que avaliar se essa matriz C é possível de existir, né? Ou seja, ou a matriz AB. Eu vou dizer que essa multiplicação vai me gerar uma matriz C. Então, se eu olhar para cá, o meu número de colunas é igual ao meu número de linhas. São iguais? Ok. Então, a minha matriz final vai ser uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Certo? Então, essa aqui é a minha resposta final. Uma matriz de 2 linhas, né? E 3 colunas. Então, vou ter essa aqui é a minha resposta final. Será que vai ser isso? Então, vamos fazer a conta e vamos descobrir. 2, 2, C3, 1, C3, 2. Certo? Então, ali está o esquema. Esse aqui é o esquema geral, né? Ou seja, que a gente tem aqui, né? Então, esse esquema geral é apresentado para qualquer matriz, tá? Ou seja, aqui o mesmo esquema que a gente fez. Opa! Ali tinha um errinho, né? Só ver aqui. Aqui tem um errinho, né? Vamos corrigir para depois botar a coisa certa. Olha o errinho. A minha matriz é 3 por 3, né? Não é 3. Então, aqui é 2 por 3. Ok. Então, tá. Vamos deixar o salvo. Então, meu produto, ok, aqui esquematizado, parará. Então, resolver fazer a conta. Então, como é que eu vou multiplicar o A vezes B? Como é que eu vou fazer a multiplicação dessas matrizes? Como a gente fez com o esquema da tabela. Eu vou pegar, né? Eu vou pegar essa coluna aqui e vou conectar com essa linha aqui. Então, como é que vai ficar? Vou fazer aqui no canto. E isso vai me dar qual elemento? Vai me dar o primeiro elemento. Porque eu tenho linha 1, coluna 1. Então, aqui eu tenho linha 1, coluna 1. Então, vai ficar 2 vezes 4, ou seja, 2 e 4, quem está na posição 1. Depois, quem está na posição 2, o 3 e o 5. E quem está na posição 3, o 8 e o 1. Então, eu combino eles como multiplicações e somas. Ou seja, eu multiplico quem está na mesma posição e somo com os demais. Né? Então, é o que está aqui, né? Eu peguei 2 vezes 4,
né? Eu peguei o 5 vezes 3, eu peguei o 8 vezes 1. Tá? Então, eu resolvi o primeiro elemento da nova matriz. Isso deu 31, né? Ou seja, deu 8 com 15 com 8. Então, 16 mais 15, 31. Agora, eu vou pegar o elemento de baixo. Então, o que aconteceu com o elemento de baixo? Né? O elemento de baixo... O elemento de baixo, nós temos o seguinte, eu vou pegar... Eu tenho segunda linha e primeira coluna. Então, eu tenho segunda linha, primeira coluna. Então, que posição é essa? Segunda linha, primeira coluna. Então, o que aconteceu? Eu vou pegar o 4 com 1, primeira posição com primeira posição, mais segunda posição com segunda posição, mais terceira posição com terceira posição. Então, 4, 1 e 4, 4 e 3, menos 3 e 1. Está aqui. Certo? Então, sem mistério, né, gente? É só... Aí deu 13, né? Então, 4 com 12, né? Isso dá 15. Menos 3, 13? Não. Não é? Tem uma coisa errada aqui. 4, 3, tá. Tem um erro ali. É 12. Vamos arrumar. Né? Botar a continha certa. E aí, o baile vai seguindo, né? Isso. Então, tem 4. Não, tá certo, é 16. Volta. Tem 4, 12, 16. 16 menos 3, 13. Ok. De novo. Que posição é essa? Essa aqui é a posição primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes 3, 5 vezes 6, 8 vezes 2. Né? Então, primeira linha, segunda coluna. Então, eu peguei a primeira linha, segunda coluna. Repara que sempre tem uma ordem, não pode ser a ordem que me dá na minha cabeça. Ele tem uma ordem estabelecida, certo? Então, eu vou ficar com 6, eu vou ficar com 30 e vou ficar com, então, 36 com 16. Isso, então, deu 52. E aí eu vou repetir o processo, né, para todas as outras. Eu não vou... Então, o que acontece? De onde é que veio essa linha, essa posição aqui? Essa posição aqui é a segunda linha com segunda coluna, né? Então, segunda linha com segunda coluna. Vamos ver se deu certo. 1 vezes 3, está aqui. 4 vezes 6, está aqui. Menos 3 vezes 2, está aqui. Agora, se eu pegar o outro elemento, né? Vamos botar aqui esse elemento aqui. Que elemento é esse? É primeira linha e terceira coluna. Então, é primeira linha com terceira coluna. Então, primeira linha, 8, 5 e 0, né? Ou seja, 2 vezes 4, 5 vezes 1, 8 vezes 0. E, por fim, nós vamos ter terceira, ou melhor, segunda linha e terceira coluna. Então, segunda linha e terceira coluna. Então, segunda linha e terceira coluna. 4 vezes 1, 4 vezes 1, menos 3 vezes 0. E aí, então, nós fechamos a multiplicação. Vocês veem, é um processo que a gente tem que prestar atenção, mas ele é extremamente mecânico, né? A gente só tem que combinar a linha com a coluna de forma correta, certo? Bom, então esse é o processo de multiplicação de matriz, né? Como eu dizia para vocês, a multiplicação de matriz, ela nem sempre ela é possível, certo? Nós tínhamos feito há pouquinho quem? Nós tínhamos feito o A vezes B.
Porém, o B vezes A não é possível. Por quê? Por que o B vezes A não é possível? Por quê? A minha matriz B é uma matriz 3 por 3. Vezes a minha matriz A, que é uma... Aqui. A minha matriz A, que é uma matriz 2 por 3. Então, o que acontece aqui? Olha só. Aqui eu tenho 3 colunas. E aqui eu tenho 2 linhas. Eu não consigo fazer correspondência. Se eu não consigo fazer correspondência, então não é possível a multiplicação. Certo? Não é possível. E aí o que a gente faz? Não é possível fazer nada. Isso indica o seguinte, que a multiplicação de matriz, ela não tem uma propriedade muito comum na multiplicação de números reais. E aí nós vemos a primeira grande diferença das matrizes. As matrizes, elas não são comutativas. O que é comutatividade, professor? Se eu tiver 3 vezes 6, isso aqui é 18. Se eu tiver 6 vezes 3, isso aqui é 18. Ou seja, eu posso comutar os fatores que eu vou continuar com o mesmo produto. Então, isso aqui é uma propriedade muito importante da multiplicação e da adição, né? Nas matrizes, isso aqui não é verdade. Ah, mas existem casos em que ocorrem. Sim, existem casos em que ocorrem. Mas eu posso garantir para vocês que a comutatividade não é verdadeira, porque entre as matrizes, a multiplicação de matrizes. Tá? Então, não posso fazer B vezes A. E quando eu posso fazer B vezes A, nem sempre o resultado vai ser igual a A vezes B. Certo? Às vezes pode, às vezes não pode. Aqui aconteceu um problema de não poder. Tá? Então, nem sempre, né, igual a B. Bom, vamos pegar um problema aplicado, né? Vamos fazer um probleminha vida real. Então, eu tenho uma fábrica, né, de caminhões. Então, para a fabricação de caminhões, uma indústria montadora precisa de eixos e rodas para seus 3 modelos de caminhões, com a seguinte especificação. Então, eu tenho eixos e rodas, eu tenho especificação A, B e C, certo? Então, para o caminhão A, eu preciso de 2 eixos, o B, 3 eixos, e o C, 4 eixos. E assim, sucessivamente, a questão de rodas. Então aqui eu tenho uma matriz, né? A minha matriz das especificações. Então, eu tenho o eixos e rodas para as linhas e para as colunas eu tenho os modelos. Então, 3, 6, 4 e 8. Tá? Agora, se eu olho para a minha matriz B, o que acontece? Melhor, vamos adiante. Para os 2 primeiros meses do ano, o que acontece? Então, para os 2 primeiros meses do ano, a produção da fábrica deverá seguir a tabela abaixo. Então, aqui eu tenho uma tabela de produção. Então, eu tenho modelo. Eu vou fabricar no mês de janeiro 30 modelos A. No mês de janeiro, eu vou fabricar 25 modelos B. E eu tenho 20 modelos Cs para serem fabricados no mês de janeiro, né? E assim por diante, né? Então, no mês de fevereiro, eu vou fabricar 15 Cs, 18 Bs e 20 As. Né? Então, essa minha matriz aqui, ela tem o quê? A produção, né? 25, 20, 20, 18 e 15. Certo? Pois bem, aí o que ele pergunta, né? Ele pergunta ali, ó, usando a multiplicação de matrizes, responda nessas condições, quantos eixos, quantas rodas são necessários para cada um dos meses
para que a montadora atinja a produção planejada. Então, ele quer saber quantas componentes ele vai ter, né? Então, ela vai precisar para atingir a produção. Então, quantas componentes, eixo e roda, ela vai precisar para atingir a produção. Então, vamos ver o seguinte, só olhar para a estrutura das matrizes. Aqui eu tenho produção, eu tenho modelo A, modelo B e modelo C. Aqui eu tenho eixo e aqui eu tenho roda. Se eu multiplicar, aqui eu tenho janeiro, aqui eu tenho fevereiro. E aqui eu tenho modelo A, modelo B e modelo C. Se eu juntar as duas matrizes, né, o que vai acontecer? Eu vou fazer a multiplicação delas. Então, se eu fazer a multiplicação delas, o que eu tenho? Eu vou juntar com quem? Modelos e vai me sobrar quem? Então, na hora que eu juntar com modelos, eu tenho aqui uma matriz, que ela é de 2 linhas por 3 colunas. E aqui eu tenho uma matriz que é de 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou juntar, ó, os modelos e vai sobrar o quê? Uma matriz 2 por 2. E aí, o que vai acontecer? Quando eu juntar essa matriz 2 por 2, eu vou ter o número de rodas, vou ter o número de eixo e o número de rodas em janeiro e fevereiro. Né? Porque vai me sobrar quem? Vai me sobrar essas linhas e vai me sobrar essas colunas. Ou seja, eu vou agora combinar essas linhas com essas colunas. Então, a grosso modo, se você quer saber quantas rodas ele precisa, quantos eixos, quantas rodas ele precisa, você vai combinar essas informações. A multiplicação de matriz, ela vai permitir que se faça isso de uma forma sistematizada. Tá? Vamos ver isso. Então, tá. Então, matriz A. Mais um risco aqui. Então, minha matriz A, minha matriz B é minha matriz de produção. Né? Então, meu C 2 por 2. Então, o que representa o C12? Quando eu estou pensando no C12, isso aqui é uma questão interessante, né? Como a gente viu antes. Quem é o C12? C12 é esse elemento aqui, né? C12. Então, essa aqui é a linha das rodas. Então, é o número de rodas para qual mês? Então, janeiro e fevereiro. Em fevereiro. Certo? Então, é isso que corresponde o meu C12, né? Porque, como a gente tinha visto antes, minha matriz C ficou rodas, ou melhor, rodas não, eixos, né? Eixos e rodas, né? Então, eixo e roda, e aqui ficou janeiro, e aqui ficou fevereiro. Então, C1, primeira linha, eixo, segunda coluna, fevereiro. Então, número de eixos para o mês de fevereiro. Okay. Então, agora, então, quantidade de eixo necessária para a produção do mês de fevereiro. Então, se eu for fazer essa multiplicação, né, agora, o que nós temos? Então, olha só. Eu vou ter, exatamente, eu peguei, né, eu vou ter 2, 3, 4, 6 e 8. Tá? Fecha aqui. 30.
30, 25, 20, 20, 18, 15. Então, a gente vê direitinho, né, essa multiplicação, né? O que acontece aqui? Vou botar aqui essa cor. Então, o que eu tenho aqui? Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Então, me dá o número de eixos no mês de janeiro, né? Então, eu vou pegar a informação de janeiro e multiplicar pelo número de eixos, certo? Agora, a linha, esse elemento aqui, é linha 2, coluna 1, né? Ou seja, vai me dar o número de rodas no mês de janeiro. Então, eu vou pegar esse número e vou multiplicar aqui, essa coluna, eu vou multiplicar por essa linha. Nós temos isso aqui. Agora para o mês de fevereiro. Então, se eu pegar o mês de fevereiro e multiplicar pelo número de eixos, eu vou ter o número total de eixos em fevereiro. Se eu pegar esse número, essa sequência de números e multiplicar pelo número de rodas, eu vou ter o número de rodas no mês de fevereiro. Então, é o que está sendo feito aqui. Tá? Então, quer dizer que no mês de fevereiro, tá? C12 é 154. Então, quer dizer que no mês de fevereiro são necessários 154 eixos. Tá? Então, é isso que essa multiplicação de matriz quer representar. Tá? Então, é um exemplo cotidiano, né, que se tem. Tá? Ali eu peguei 430, né? Que é 430 era o número de rodas no mês de janeiro. Bom, agora vamos passar para algumas nomenclaturas que são importantes, que estão relacionadas à multiplicação de matriz. Vamos fazer aqui um paralelo com multiplicação de números reais. São os números reais. Quando tem multiplicação de números reais, o que acontece? Se eu pego o número 1 e multiplico por qualquer número real, isso aqui vai dar um número real. Então, 1 vezes A é A, sendo que o A é qualquer número real, né? Então, isso vale se eu faço 1 vezes A ou A vezes 1 igual a A. Então, a gente diz que o 1, nos números reais, ele é o elemento neutro. Por que ele é neutro? Porque tanto faz. Se eu multiplico, né, 1 pelo A, vai dar A. Ou se eu faço A vezes 1, ele vai dar A. Então, ele é o neutro multiplicativo. Né? Porque o neutro aditivo é o 0, né? O neutro multiplicativo é 1. Então, quando eu multiplico alguma coisa por 1, dá a própria coisa, né? Nas matrizes, né, a matriz identidade, ela funciona como neutro multiplicativo. Então, vamos falar disso. Primeiro, vamos entender a nomenclatura, né? E vamos entender o que eu escrevi aqui. O que eu escrevi aqui? Eu escrevi o seguinte. Né? Eu escrevi o seguinte, que a minha matriz identidade, ela é, né? Ela é 1 se I é igual ao J e 0 se o I é diferente de J. Quando eu estou pegando I igual ao J, eu estou me referindo à diagonal. Então, se a minha diagonal vai ser sempre 1. Se o I é diferente de J, eu estou pegando elementos que estão fora da diagonal. Então, quer dizer que o que está fora da diagonal não é... o que está fora da diagonal não é 1, é 0. Então, vamos ver o seguinte. Uma matriz identidade, ela também é uma matriz quadrada, né? Ou seja, ela tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Então, por exemplo, o que é o I2? O I2 é a identidade 2 por 2. Então, vai ser a identidade 2 por 2. 1, 0,
0 e 1. Né? Ou seja, a minha diagonal é 1. Quem é a minha I3? 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. Ou seja, ela é uma 3 por 3, onde a minha diagonal é 1 e os demais elementos são 0, como está descrito aqui em cima. Quem é a minha I4? A minha I4 é 1, 1, 1, 1. Não é I7, senhor? Aí, vamos fazer uma I4. Valeu por lembrar. Aí. E aí, 7, a mesma coisa, certo? Bom, então, a matriz identidade, né, vocês viram, ela tem esse formato, ela tem a propriedade de ser o neutro multiplicativo, certo? Ou seja, se eu pego uma matriz e multiplico pela identidade, o resultado vai ser a própria matriz, certo? Então, eu peguei uma matriz A e multiplico pela identidade, vai dar a própria matriz. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma matriz aqui, nós estamos terminando a nossa live, eu vou deixar um tema para os 20 minutinhos agora. Se eu pegar uma matriz, vou botar aqui uma matriz, sei lá, 2, 1, 3, 5, 6, 7. 3, 2, 1. Então, e você vai multiplicar ela pela identidade 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, o que você vai fazer agora no intervalo? Você vai fazer a matriz A vezes I3 e vai fazer a letra B, o I3 vezes A. Qual o resultado que você vai obter? Bom, você vai ter que obter o A. Então, e aqui você vai ter que obter o A. Porque o I3, ele é, identidade, ele é o nosso neutro multiplicativo, certo? Então tá, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês agora, tá? Nessa primeira live. Então agora nós encerramos a nossa primeira live, né? Eu vou tirar um print disso aqui. E tentem resolver essa letra A e essa letra B para verificar que é a letra A, né? Que é a matriz A, que às 8h20, nós vamos retornar na nossa segunda live, lá no segundo link. Certo, pessoal? E era isso, então, para a nossa primeira live. Então, trabalho vocês Beleza, têm. professor. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Uma coisa. Oi. Vamos aos poucos retomando, né, nossa live, nossa segunda live. Bom, então, quanto ao exercício que eu deixei para vocês, né, acho que não tem nem não ficou uma dificuldade, né? Se você multiplicar, né, o A por B, né,
ou melhor, A por I. Nós vamos ter a própria matriz A, né? Então, vamos só fazer o seguinte. Dizer que o professor não fez. Ah, o professor não fez. Né? Então, nós vamos multiplicar uma coisa pela outra. Eu vou ter a própria matriz A, né? Então, o que acontece? Né? Se eu for fazer a multiplicação, né? O que vai acontecer? De cada um dos elementos, né? Então, se eu pegar, né? Botar uma outra... Não, pega uma outra cor. Vermelho. Então, se eu pegar a primeira linha com a primeira coluna, então vai ficar 2 vezes 1, mais 1 vezes 0, mais 3 vezes 0. O que vai sobrar nela? Apenas o 2. Se eu pegar o próximo, eu vou pegar a segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 5 vezes 0. Ou melhor, 5 vezes 1, né? Aqui. 5 vezes 1. 5 vezes 1. Então, 5 vezes 1. Mais 6 vezes 0. Mais 7 vezes 0. E, por fim, 3 vezes 1. Mais 2 vezes 0. Mais 1 vezes 0. Então, vai sobrar a primeira linha, a primeira coluna. Aí eu vou fazer as outras colunas, nós vamos chegar ao mesmo resultado. Então, caso 2, 5, 3, 1, 6 e 2, 3, 7, 1. Então, a minha matriz identidade, isso aqui é só a primeira coluna, né? Ou seja, só a primeira coluna. Então, a minha matriz identidade, ela funciona como elemento neutro, né? Bom, essa ideia, ela é bem importante, né? Por quê? Porque nós vamos Ô, tratar... professor, eu tentei fazer e não consegui chegar naquele resultado. Consegue explicar um pouco melhor ali, por favor? Eu também não cheguei naquele resultado, eu não entendi um pouco ali. Eu preciso que o senhor dê mais, esclareça mais aquela parte final ali. Vou botar Eu também não. eu vou botar uma outra matriz. 2, 5, 6, 7, 6 e 8. Eu vou sair daqui, eu vou pegar um outro. Aqui. Vou pegar uma outra matriz. 2, 3, 7, 5, 6 e 8, 3, 2 e 1. Vou multiplicar isso por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, tá. Então, 3 por 3, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou botar no primeiro... Ah, estou escrevendo com o zoom, tá. Então, vou botar no primeiro. Aqui. Então, essa coluna com essa linha. Então, como é que vai ficar? 2 vezes 1, mais 5 vezes 0, mais 3 vezes 0. Quanto é que dá essa conta? 2. Agora, essa linha aqui com essa coluna. 3 vezes 1, mais 6 vezes 0, mais 2 vezes 0. Isso aqui dá 3. Agora, 7 vezes 1, mais 8 vezes 0, mais 1 vezes 0. Isso aqui deu 7. Agora, vamos fazer a outra.
Então, vai pegar essa aqui. Então, vai ficar 2 vezes 0, mais 5 vezes 1, mais 3 vezes 0. Então, linha vezes coluna. Agora, vamos pegar essa linha com aquela coluna. Então, vai ficar 3 vezes 0, mais 6 vezes 1, mais 2 vezes 0. Agora, 7 vezes 0, mais 8 vezes 1, mais 1 vezes 0. Então, sobrou 5, sobrou 6 e sobrou 8. Isso? Tá Então, ok, professor. Então a gente tem que pegar a primeira linha e multiplicá-la pelas 3 colunas. A isso, segunda linha pelas 3 colunas e assim isso, por e diante. assim por diante. Assim por diante. Isso é multiplicação de matriz. Ah, tá. Né? Ah, é que Tá? o jeito que eu fiz, eu multipliquei só a primeira linha pela primeira coluna, a segunda linha pela segunda coluna e a terceira pela terceira. Foi isso que eu fiz também. Eu também fiz assim também, então foi por isso que eu errei. Tá, então, deixa eu só ver uma coisa. E aí, por fim, nós temos aqui, né? Tá. Usando o zoom, não? Então, o que acontece? Vai ficar 7 vezes 0, mais 8 vezes 0, mais 1 vezes 1. Ou melhor, vai ficar Tá, agora eu fiz tudo errado. A primeira linha, né? Então, vai ficar 2 vezes 0, mais 5 vezes 0, mais 3 vezes 1. Então, essa coluna com essa linha. 3 vezes 0, mais 6 vezes 0, mais 2 vezes 1. 7 vezes 0, 8 vezes 0, mais 1 vezes 1. Então, sobra 3, sobra 2 e sobra 1. Certo? Então, está aqui a multiplicação de matriz. Dessa maneira, então, a gente conclui... Oi? Se eu multiplicar... Então, quando multiplicar então, O que acontece? Quando eu multiplico uma matriz pela sua identidade, ela dá a própria matriz. O que eu dizia, a identidade, ela corresponde ao neutro multiplicativo. Certo? Então, a minha identidade corresponde ao neutro multiplicativo. Então, quando eu pego uma matriz A e multiplico pela identidade, ela dá a própria matriz A. Então, aqui está a minha matriz A e aqui está a identidade. Tá? Eu achei que eu tinha registrado. Certo? Então, matriz A vezes a identidade é a própria matriz A. Tá? Essa é uma propriedade bem importante da identidade, da matriz de identidade. Né? Então, se eu pego uma matriz A vezes a identidade, ela dá a própria matriz A. Ou, se eu pego a identidade vezes a matriz A, isso dá a própria matriz A. Certo? Então, o que nós tínhamos ali? A minha identidade 3 por 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Certo? Então, toda matriz identidade, ela tem a minha diagonal de 0, a minha diagonal de 1, ou seja, a diagonal ela é de 1, e os demais são 0. Tá. Agora nós vamos tratar de uma outra matriz que ela é bem importante. Aqui nós só vamos falar dela de forma... Nós não vamos calculá-la, né? Que é a matriz inversa. A matriz inversa, ela é uma matriz bem importante, principalmente no que nós vamos tratar mais adiante, que é os sistemas lineares. Ela que está por trás dos sistemas lineares, e ela tem uma propriedade bem importante.
que é o seguinte. Primeiro, matriz inversa. Ela é sempre uma matriz quadrada. Ou seja, eu não tenho matriz inversa de matriz não quadrada, de matriz retangular. Então, matriz inversa é sempre uma matriz quadrada. Então, eu posso dizer, o que ele está dizendo aqui para nós? Eu posso dizer que B é inversa de A, se B vezes AA é igual a A vezes AB. Certo? Ou seja, essa é uma propriedade importante da matriz inversa. Mas só que A B vezes A é igual a vezes AB, que é igual a identidade. Ou seja, ela tem que ser igual à identidade. Certo? Então, a propriedade fundamental da inversa é que a multiplicação entre a matriz e a sua inversa é a identidade. Né? Então, o principal da matriz inversa, né, é que a multiplicação entre a matriz e sua inversa é a identidade. Vamos ver nesse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui ele é um exemplo bem ilustrativo, a gente vai recuperar, vai repor, né, inclusive, a multiplicação de matriz. Por exemplo, aqui eu tenho menos 2 e 0. Tenho 1 e 3. Agora eu vou fazer menos 1 meio, 1 sexto, 0 e 1 terço. Como é que eu vou fazer essa multiplicação aqui funcionar? Então, vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essa coluna aqui primeiro. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 meio, mais 1 vezes 0. Então, eu peguei essa linha com essa coluna. Fazer 0 menos 1 meio, vezes menos 1 meio, mais 3 vezes 0. Agora, eu vou pegar a segunda coluna. Então, eu vou pegar menos 2 vezes 1 sexto, mais 1 vezes 1 terço. Ou seja, 1 sexto vezes menos 2, 1 vezes 1 terço. 0 vezes menos 1 sexto, mais 3 vezes 1 terço. Certo? Então, vou fazer essa continha aqui. O que vai acontecer? Então, o que acontece? Eu tenho menos 2. Ó, eu tenho 2 vezes menos 1 meio. Isso aqui dá menos 1, né? Então, 2 vezes menos 1 meio é menos 1. Mais 1 vezes 0. Certo? Ah, tem um errinho aqui, né? Aqui é menos 2, né? Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1 meio é mais 8. Agora, 0 vezes 1 meio é 0, mais 0. Menos 2, né? Vamos fazer essa continha. Menos 2 vezes mais 1 sexto. Isso dá quanto? Menos 2 vezes mais 1 sexto é menos 3. Vai ficar menos 3. Ou melhor. Menos 2, né? Menos 2 vezes 1 sexto vai ficar menos 2 sextos. Menos 2 sextos é menos 1 terço, né? Então, é menos 1 terço. Só apagar ali e escrever direitinho, professor. Então, vai ficar menos 1 terço mais 1 terço, né? Porque 1 vezes 1 terço. E agora, eu vou ficar com 0 vezes 1 sexto, né? Que é mais 1 sexto. Eu tirei minha planta, certo? E 3 vezes 1 terço, quanto é que dá? Vai ficar 3 que divide 3, e isso aqui dá 1, né?
Então, quanto é que dá? 1 mais 0 dá 1. 0 mais 0. 1/3 menos 1/3 mais 1/3, 0. E aqui deu 1. Então, quando eu multiplico o A por B, eu tenho quanto? Eu tenho a matriz identidade. Qual é a conclusão que eu tiro? Nesse caso, que a matriz A é inversa de B. Ou a B é inversa de A. Tanto faz eu dizer que dá na mesma. Tá? Uma é inversa da outra. Então, essa ideia da inversa ela é bem importante. Né? Então, com esse resultado, eu posso dizer que A é inversa, né? Inversa de B, ou, se você quiser, B é inversa de A. Tanto faz. Por quê? Porque a multiplicação entre as duas matrizes dá a matriz identidade. Vamos fazer outro exercício. Tem mais coisa que a gente pode fazer. Então, aqui está o passo a passo do que a gente acabou de fazer. Né? Então, B é inversa de A, A é inversa de B. E vamos fazer essa situação aqui. Né? Então, nessa situação aqui, o que nós temos? Eu tenho 2, 1, 5 e 4, e eu estou perguntando se elas são inversas entre si. Então, para eu verificar se elas são inversas entre si, eu vou fazer as multiplicações. Então, o que aconteceu? Eu vou pegar essa coluna e multiplicar pela primeira linha. Então, vai ficar 2 vezes 4/3, mais 5 vezes menos 1/3. Ok. Agora, vai ficar 1 vezes 4/3, mais 4 vezes menos 1/3. Então, aqui, 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 aqui. Certo? Agora, eu vou pegar a segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes menos 5/3. Eu vou pegar 5 vezes 2/3. Aqui. 1 vezes 5/3, menos 5/3, e 4 vezes 2/3. Vamos fazer as continhas, né? Agora vamos fazer essas continhas. Será que ela vai dar certo? Ora, se eu fizer 2 vezes 4/3, mais 5 vezes menos 1/3. Então, vai ficar quanto? 2 vezes 4 dá 8/3. 5 vezes menos 1 dá menos 5/3. Então, 8/3 menos 5/3 vai ficar 8 menos 5 sobre 3. Isso aqui dá 3 que divide 3. 3 que divide 3 dá 1. Ok. Agora vamos para o próximo. O próximo, nós temos o seguinte. O próximo, eu vou ter 1 vezes 4/3, mais 4 vezes menos 1/3. Então, vai ficar 4/3 menos 4/3, né? Isso aqui dá 0. Então, isso aqui está aqui. O próximo vai ficar 2 vezes menos 5/3, mais 5 vezes 2/3. 2 vezes 5, 10. Menos 10/3. Mais 5 vezes 2, 10/3. Menos 10/3 mais 10/3, 0. Tá? E, por fim, vamos fazer a multiplicação final. Nós temos menos 5/3. 1 vezes menos 5/3 é menos 5/3, mais 2 vezes 2/3. Então, vai ficar menos 5/3 mais 8/3.
Isso aqui dá menos 5 mais 8, que divide 3. 3 por 3, isso aqui deu 1. Ok. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que, como a multiplicação deles realmente é uma matriz identidade, ou seja, eu multipliquei o A por B, né? Eu vim aqui, peguei o A, multipliquei por B, né? Então, eu peguei a matriz A, multipliquei pela matriz B e encontrei a matriz identidade. Então, eu posso dizer que A é inversa de B ou B é inversa de A. E por uma questão de notação, o que a gente costuma dizer, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o B é inversa de A. Então, nós podemos dizer que o B corresponde a A na menos 1. Quando eu estou denotando com esse menos 1 aqui, esse A na menos 1, eu estou dizendo o seguinte, que esta matriz aqui, A na menos 1, corresponde a quem? Ela é a matriz inversa da matriz A. Certo? Então, esse menos 1, ele é só uma notação, certo? Que quer dizer que esta matriz é a matriz inversa da matriz A. Se eu tiver B na menos 1, eu estou dizendo o seguinte, que esta matriz B na menos 1 é a inversa da matriz B. Apenas isso. Fazer a conta da matriz inversa, pegar uma matriz e descobrir a sua inversa, é um trabalho bem chato que nós não vamos fazer, tá? Geralmente eu faço essas contas lá no cálculo numérico, lá, que daí eu uso um software. Que, gente, se fosse para fazer, sei lá, uma inversa 3x3, nós perderíamos 2 noites fazendo. Então, desnecessário. A gente pode ver coisas bem mais legais. Certo? Então, aqui eu encerro a parte matriz, né? Na verdade, nós vamos continuar falando de matriz ainda, né? Não encerrou nada, mas agora a gente vai dar um sentido a tudo isso. E esse sentido, ele vai vir aonde? Nas equações lineares. As equações lineares, a gente vai precisar, né? Ou seja, elas estão por tudo nas equações lineares. Então, o que vocês viram naquele material pré-aula, né? Que uma equação linear é uma equação onde eu tenho um número vezes uma incógnita. Um número vezes uma incógnita. E assim por diante. Igual ao número. Essa minha incógnita, ela não tem potência. Na verdade, ela tem uma potência. A potência dela é 1. Tá? Ou seja, o que não é uma equação linear? Uma equação linear é, por exemplo, sei lá, 2 sobre x mais y igual a 4. Isso aqui não é linear, né? Porque eu tenho 2x na menos 1 mais y na 1. Então, aqui é menos 1. Isso não é linear. Outra situação não linear é, por exemplo, uma multiplicação. Ó, eu tenho x vezes y. X vezes y não é uma equação linear. Tá? Porque eu tenho uma multiplicação. A equação linear é uma equação nesse formato simples. Ó, 2x mais y mais z. Então, as minhas incógnitas, elas têm expoente 1 e elas não estão multiplicando-se entre si. Tá? Solução de equação linear. Uma equação linear, como essa, tanto quanto a primeira quanto a segunda, tem infinitas soluções. Tá? A gente pode passar dias aqui atribuindo valores para x, y e z, que nós vamos continuar ainda tendo solução para elas. Então, essa equação ela tem infinitas soluções. Essa aqui é uma solução. 2 menos 1 e 5 é uma solução. O que é uma solução de uma equação, professor? Eu não lembro mais. Ó.
2 vezes 2, isso aqui é o x. Isso aqui é o y, isso aqui é o z. Mais o menos 1, mais o 5. Isso aqui tem que fechar quanto? Tem que fechar 8. Será que vai fechar? 4, menos 1, 3. 3 mais 5, 8. Ok, fechou. Então, essa aqui é uma solução. Não é a única solução. É uma das soluções, certo? Bom. Então, aonde as equações lineares aparecem na nossa vida? Em tudo, né, gente? Em tudo que vocês, os engenheiros, andam fazendo por aí, aparecem equações lineares. Tipo, por exemplo, as lindas treliças, né? Ah, mas lá tem uns esquemas. Mas é um sistema linear. Aonde mais aparece? Nos lindos circuitos elétricos. Lá aparecem também sistemas lineares bem fortemente. Ou um probleminha, né, de um concurso da FGV, como esse. Bem simples. Nós vamos ter, então, que tratar de uma... nós vamos resolver o problema com uma equação linear. Então, o que acontece? Então, nós temos 3 livrarias, ou melhor, 4 livrarias, né? A livraria A, B, C e a D, e elas vendem livros do 6º, do 7º e do 8º ano, certo? Então, o que acontece? Foi comprado na livraria A 2 livros do 6º, 2 livros do 7º, 3 livros do 8º, 2 livros do 9º. E se gastou R$ 563,10. E assim por diante. Na livraria B, 2 do 6º, 1 do 7º, 1 do 8º, né? Ou melhor, 2 do 8º, 4 do 9º e gastou 566. Então, se fez a compra, né? Se foi lá, pegou, quero 2 desse, 2 desse, tanto desse. E chegou no caixa e gastou. A pergunta que se faz é: qual é o preço, né, da venda de cada um dos livros? Sabendo que esse preço é comum, né, em cada estabelecimento. E isso é uma condição que o problema deu para vocês. Alguém vai dizer assim: ah, mas se for na cultura é diferente da Saraiva. Ok, mas o problema deu para vocês. Com um preço comum estabelecido pela editora. Ou seja, todo mundo vai ter que vender igual, o mesmo preço. Isso foi dito no probleminha de vocês. Tá. Então, como nós vamos descobrir quanto é que é cada um dos livros? Então, vamos descobrir. Então, eu vou chamar de X o preço do livro do 6º, Y o preço do livro do 7º, Z o do 8º e W do 9º. Primeira coisa, enumerar as variáveis. Quem é o X, quem é o Y, quem é o Z e quem é o W. Enumerei elas. Então, primeira linha. O que acontece? O que essa equação está me dizendo? Né? Se eu olhar para essa equação aqui, o que ela está dizendo para mim? Eu tenho 2x, mais 2y, mais 3z, mais 2w. O que essa equação está dizendo para nós? Essa equação está dizendo o seguinte: eu tenho 2 livros do 6º, vezes o preço, mais 2 livros do 7º, vezes o preço, mais 3 livros do 8º, tem o preço, né? Mais 2 livros do 9º e tem o preço. Quando eu somo o preço de todo mundo, dá 563. Então, você vê, os coeficientes são esses números. Tá? Bom, o próximo ponto, a próxima equação é essa. Então, novamente, você vê que eu peguei a linha, né, que são os coeficientes, vezes os preços, vai me dar o total. Então, você vê, existe uma lógica na equação. A equação ela não está ali à toa, ela tem uma lógica.
Ó, a terceira equação é só 5y. Por que 5y? Porque eu só tenho o livro do sétimo ano. Eu só comprei na livraria C livro do sétimo ano. E na livraria D, eu tenho... Bom, comprei todo mundo, eu tenho aqui essa equação. Então, para cada uma das livrarias, eu montei uma equação, onde eu sei quem é o X, quem é o Y, quem é o Z, quem é o W. Certo? E essa equação, ela condiz com o problema. Ela não é aleatória. Ou seja, ela não surge... Ah, porque o professor quis que seja 2x. Não, porque é duas... Eu comprei 2 livros do sexto ano, então eu paguei 2 vezes o preço do livro do sexto ano. O livro do sexto ano é X. O preço do livro do sexto ano é X. Se eu somo todos eles, eu tenho 563. E aí, então, eu tenho um sistema linear. Né? Ou seja, quando eu pego as 4 equações, eu tenho um sistema linear. E o que é esse sistema linear? Né? O sistema linear ele é um conjunto. Vou falar do que é um sistema linear. Né? O sistema linear é um conjunto de equações lineares. Então, eu tenho aqui 4 equações lineares. Né? Eu tenho 4 equações. E dessas 4 equações, eu tenho 4 incógnitas. E aí alguém já vai me perguntar, sempre eu vou ter o mesmo número de equações é igual ao mesmo número de incógnitas? Na maioria das vezes, sim. Os engenheiros sempre querem que o número de equações seja igual ao número de incógnitas. Na verdade, não só os engenheiros, todo mundo quer que o número de equações seja igual ao número de incógnitas. Porque isso é uma mão na roda, facilita a vida de todo mundo. Né? São pouquíssimas ocasiões em que isso não ocorre. Tá? Minha vida, eu acho que eu só vi uma situação que é o famoso teorema Peede-Buckling, mas isso é um outro esquema. Mas, na grande maioria das vezes, você está trabalhando com treliça, com circuitos elétricos, que são os exemplos que mais me vêm na minha cabeça, sempre você vai ter o mesmo número de equações, é o mesmo número de incógnitas. Então, aqui eu tenho 4 incógnitas, 4 equações. Tá? Na disciplina, a gente só vai trabalhar com coisas redondas. Então, um sistema linear ele pode ser transformado em uma equação matricial. Como é que será que aconteceu isso? Eu saí de um sistema e caí aonde? Numa equação matricial. Então, a gente já vê que aqui começam a surgir as matrizes. E essa matriz aqui, ela tem um nome bem bonito. É a matriz A. Fale. No caso, não podia agora, em vez de fazer uma matriz de 4x4, excluir aquela equação ali do Z, já que só tem um, excluir ela das outras, aí ficaria uma 3x3 também? Já vamos excluir essa. Nós já vamos fazer um mesh para ficar só com 3 letras, tá? Para eu excluir uma linha, né? Eu vou ter que excluir a coluna correspondente. Mas só que eu não posso fazer assim como eu estou fazendo. Simplesmente cortei essa e cortei essa, nós vamos ter problemas. Certo? É o que a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Para nós diminuirmos uma variável, uma incógnita, eu vou ter que mudar algumas coisas no sistema linear. Tá? Professor, fale. Tem um probleminha que você colocou, você lembra? Oi, eu não estou conseguindo escutar. Tem um problema que o senhor funciona de... Tu escreve no chat que eu prometo que eu leio. Tá? Só vamos terminar aqui, que eu já vou dar a ideia do que vocês vão fazer agora nesse intervalo, e aí eu te respondo o teu chat. Bom, a ideia do intervalo é exatamente essa que o colega anteriormente perguntou. O que nós vamos fazer com isso aqui? Ora, nós temos o seguinte aqui.
Nós temos aqui 4 por 4. Nós podemos diminuir uma equação. Como é que a gente pode diminuir uma equação para ficar mais simples? Como é que eu vou diminuir uma equação para ficar mais simples? Eu quero passar para um 3 por 3. Qual a dica que vocês me dão? Tá? Aqui eu estou um 4 por 4, eu quero ir para um 3 por 3. Como é que eu faço? Qual é a dica? Eu quero ter só x, eu quero ter só x, eu quero ter só z e eu quero ter w. Eu não quero ter mais o y. Bom, a dica é a seguinte, e é isso que vocês vão fazer no intervalo. Primeiro, vocês vão descobrir quanto é que vale y. O y, vocês já podem descobrir ele. Quanto é que vale o y? Quanto é que vale o y? Y 61 com 10. Exatamente. Como é que eu sei disso? 304,5 dividido por 5. Isso aqui dá quanto? Y igual a 60... Quanto deu, 61 com 10. 61,10. Então, se o y deu 61,10, o que você vai fazer? Vai colocar 61,10 aqui, 61,10 aqui, 61,10 aqui. E aí você vai diminuir e vai ter uma equação onde você vai ter 2x mais 3z mais 2w igual a 563,10 menos, por que menos? Porque eu tenho mais, né? 2 vezes 61. Professor, só corrigindo aí o meu erro. É 60 com 90, desculpa. Ah, 60 com 90. Tá. Isso. Eu botei 305,50 dividido por 5. 60 com 90. E aí, então, vocês vão reduzir e vão ter apenas 3 variáveis, certo? Então, esse é o tema, é a atividade do intervalo, que nós já estamos terminando a nossa segunda live. E aí, agora, então, no intervalo, vocês tentem reduzir, né, para x, para z, para y, sabendo que o y de vocês, para x, z e w, sabendo que o y é 60,90. Certo? Então, era isso que eu tinha para mostrar agora para vocês. Printem a telinha de vocês e tentem fazer esse exercício, que na volta do intervalo nós vamos continuar. E aí eu mostro para vocês. Certo? Então tá. Até daqui a pouco. Vou fazer aqui o chat. Tá, ok. Então, retomando, né? Então, o que nós tínhamos de intervalo era reduzir esse sistema para 3 equações com 3 incógnitas, né? Então, como é que foi proposto? Foi proposto, então, pegar a equação 5y igual a 304 e descobrir quanto vale o y. Fazendo essa conta, então, nós descobrimos que o y é 60,9, ou seja, quem é o y? É o preço do livro do sexto ano. Então, o preço do livro do sexto ano é R$ 60,90. Sabendo essa informação, no lugar do y, eu vou colocar 60,9. E aí, o que acontece? Eu vou ter este sistema de equação. Mas como isso aconteceu? Ora, porque eu vou ficar, por exemplo, 2x mais... Eu tenho 60,9. Então, 60,9 vezes 2. Isso deu 121. 121,8. Mais 3z mais 2w igual a 563,10. Ora, aqui eu tenho uma soma. Então, do meu lado esquerdo, eu vou ficar apenas com as incógnitas.
Dessa maneira, eu vou ficar com 563,10 menos o 121,8. Então, menos 3,10. Então, o que aconteceu? Eu vou ficar com 2x mais 3z mais 2w igual a 441,3. Nós temos ali, certo? Repetindo esse processo, nós vamos, então, obter os demais valores. Vamos ter o 505, o 566. Então, se a gente for fazer a conta, o que acontece? Como é que eu vou obter esse valor aqui, o 505? Tá? Esse valor nada mais é do que o 566,10 menos esse valor aqui, né? 60,90. Tá? Como é que eu vou obter esse valor aqui? Tá? Esse valor aqui... Opa, aqui tá... Esse valor ali é quanto? Ele é o 687,90 menos 2 vezes 60,9, né? Menos porque aqui é mais, passa para o outro lado, menos. Então, obteve aquele valor ali. Certo? Então, não tem mistério, né, gente? É um problema bem simples que a gente tem aqui. Tá? Então, assim que a gente faz a redução de uma variável, não tem nenhum mistério. Professor, Fale. no caso, depois desse passo do y, que é uma incógnita que era única ali na linha e que ela se encontrava, Sim. a gente chegou ali nessa equação redutiva ali do x, z e w, a gente cairia agora em determinantes no caso. Sim, a gente pode resolver isso por um determinante. Tá? Mas a gente não vai resolver isso por determinante, a gente vai resolver isso aqui por escalonamento. Já vamos chegar lá, mas a gente também vai resolver por determinante. Tá? A gente pode... Então, agora nós chegamos a uma equação matricial mais simples. Assim como no anterior, nós temos, então, uma equação matricial que ela está nesse formato. A x, que é a minha matriz de coeficientes, o x, que é a minha matriz de incógnita, ou seja, aqui a gente chama também o x de vetor incógnito, e o b como vetor resposta. Então, quando eu trabalho com sistema linear, eu tenho o AX igual a B. O A é a matriz de coeficiente. O X é o vetor incógnita. E o B é o meu vetor de saída. A gente chama de vetor, lembrando, toda matriz coluna eu vou chamar de vetor. Certo? Então, esse formato AX mais B, ele é bem importante. O que acontece? Essa coluna aqui é da primeira equação, ou melhor, essa linha é da primeira equação. E o que a gente repara? Que cada coluna corresponde a uma incógnita. Então, essa aqui é a coluna do x, essa aqui é a coluna do y e essa é a coluna do z. E se vocês repararem mais ainda, você vai ver que isso aqui é uma multiplicação, né? Ou seja, você tem o A vezes o x. Porque se eu pegar e multiplicar essa matriz coluna por essa matriz, eu vou encontrar isso aqui. Certo? Então, você vê que a representação das coisas, elas têm uma lógica. Então, quando eu faço A vezes X, eu tenho uma multiplicação de matriz. São de matriz. Então, quando eu tenho um sistema linear, eu tenho ali dentro uma multiplicação de matriz. Certo? Então, cada coluna corresponde a uma incógnita. Tá? Vamos lá. Então, matriz A, matriz B, matriz X e a matriz B. O B é sempre o que a gente chama de matriz resposta. Então, o sistema linear, e aqui, toda vez que vocês abrirem um livro de álgebra linear, ele vai denotar um sistema linear por essa equação matricial, certo?
onde o A a gente chama de matriz dos coeficientes. Certo? O X é a minha matriz ou vetor de incógnitas. E o B também é um vetor, uma matriz de, a gente chama de resposta, ou seja, uma matriz numérica. Bom, aqui é mais uma questão de simbolismo, certo? Que eu vou mostrar para vocês, de que o sistema linear ele pode ser resolvido por uma matriz inversa. E a matriz inversa, ela é quem rege o sistema linear, certo? Porque se eu tenho uma equação do tipo ax igual a b, então eu posso isolar o x como a inversa de a vezes b. Ou seja, eu pego essa matriz A, jogo para o outro lado como a inversa. Por que isso? Né? Por que eu posso resolver um sistema linear desse formato tão simples? Um motivo muito simples. Quando eu pego uma equação ax igual a b, eu multiplico os dois lados da minha equação pela matriz inversa. Vou fazer o seguinte, vou fazer esse raciocínio aqui. Vou fazer esse raciocínio aqui. Tá? A matriz inversa ela é bem importante por isso. Porque quando eu tenho um sistema linear, ax igual a b. Então, se eu multiplico, eu pego a inversa da matriz de coeficientes e multiplico pela minha equação, eu vou ter o seguinte. Então, a inversa vezes a própria matriz é a matriz identidade. Vezes x igual a identidade vezes x é o x. E aí, então, nós isolamos a minha incógnita, certo? Então, para isolar a incógnita, para isolar a minha matriz incógnita, é necessário conhecer a inversa de A. Então, quem é a inversa de A? A inversa de A, ou seja, eu tenho A na menos 1 é a inversa. A inversa de A é uma matriz muitas vezes difícil de calcular, é uma conta horrorosa, da qual nós não vamos fazer na disciplina, nós vamos burlar ela. Na verdade, nós não vamos burlar, vamos dizer assim, mas ele está fazendo uma coisa que Gauss fez, né? Se esse rapaz, esse alemão, lá do início do século XIX, né, burlou essa matriz inversa horrorosa aqui, né, nós podemos também, né? Então, por exemplo, no nosso problema aqui, tá, a nossa resposta, né, o x, o z e o w, ele vai ser quanto? Vai ser o valor, a matriz inversa de 2, 2, 3, 3, 2, 4 e 1. Eu vou denotar assim, ó. Quando eu denotei assim é porque eu estou pegando a matriz inversa, vezes, né, todo esse valor aqui. Bom, para calcular essa matriz inversa, eu fiz a conta, tá? E calculando essa matriz inversa, vocês vão ver que são números nem um pouco amistosos. Certo? Então, para inverter essa matriz, eu tenho esses números. Eu não vou mostrar essas contas para vocês. Eu quero que vocês aceitem isso e eu quero só mostrar o seguinte. Depois vocês vão fazer isso aqui como exercício, né? Então, quando eu multiplico a matriz inversa, né? Quando eu multiplico a matriz inversa, né? Quando eu multiplico a matriz inversa vezes a minha matriz B, eu vou ter a resposta. Então, essa multiplicação aqui
me gera a resposta. Tá? Então, isso aqui depois vocês vão fazer como exercício e vão ver que, sim, essa multiplicação de matriz vai gerar a resposta. Mas como a gente vai encontrar a resposta? O colega ali estava falando determinante. A gente não vai falar de determinante agora, tá? A gente vai falar de determinante daqui a algumas aulas. Mas nós vamos usar um outro recurso. Então, aqui está a multiplicação. Se eu faço a multiplicação entre essa matriz e essa matriz, eu vou ter a resposta. Nós vamos começar a falar de um outro recurso para resolver sistemas, que é o escalonamento. O escalonamento é uma metodologia chamada de eliminação gaussiana, que ela é muito útil, né? Vocês vão trabalhar isso em várias disciplinas por aí. E ela também tem um formato computacional. Computacionalmente falando, o escalonamento ele é muito mais simples do que resolver por determinante, muito mais... Tem a complexidade do algoritmo melhor, né? E a gente resolve aquele problema da matriz inversa sem tocar na matriz inversa. Então, qual é a ideia básica do escalonamento? A ideia básica do escalonamento é reduzir, tá? A ideia básica do escalonamento é reduzir para uma matriz triangular. Vou fazer o seguinte, vou voltar para cá e vamos escrever isso. Escrever aqui no meu quadro. Vamos sair um pouco da apresentação. Então, nossa forma de resolver vai ser o escalonamento. Tá. O escalonamento, ele vai pegar uma matriz. Por exemplo, a matriz que nós temos, A2, A3, 4, 2, 2, 4, 3, 5, 1. Aqui é 2, né? Tá? Então, vai pegar essa matriz e vai fazer uma série de operações e vai chegar a uma nova matriz onde eu tenho 2, 3, 2, número, 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 e abaixo 0, 0, 0. A gente chama de triangular, vai formar o triângulo de zeros. Aqui nós temos a diagonal, e abaixo da diagonal nós vamos ter um triângulo de zeros. Certo? Por exemplo, se eu tivesse uma matriz 4 por 4, eu vou escalonar, e aí eu vou obter, né, a diagonal, eu vou ter 0, 0, 0, certo? Então, eu vou obter uma matriz de zeros, um triângulo de zeros.